Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner para a aula do 9º ano com vocês, aula de artes. Eu espero que vocês gostem e vamos para a aula. O que vamos estudar na aula de hoje? Vamos estudar o tema diferentes modos de improvisação. Na figura 1, podemos notar a improvisação com a viola, a figura do repentista. Na figura 2, podemos notar a embolada com o uso do pandeiro. E na figura 3, podemos notar a figura do guitarrista, mostrando solos de guitarra improvisados, mostrando Juninho Afran, da banda Oficina G3, um dos grandes guitarristas. Mas vamos entender agora o conceito de improvisação. O que é improvisação? O que é o ato de improvisar alguma coisa? Então, improvisar é uma habilidade que já nasce no ser humano. É a arte de fazer algo nas pressas e de acordo com as circunstâncias que sempre fez parte do indivíduo. Ou seja, é o ato de você criar na hora, né? De desenvolver na hora, de acordo com as pressas, né? A necessidade de você fazer algo nas pressas, na agilidade. Então, existem algumas imagens ali, né? Mostrando as figuras que são muito utilizadas na literatura de cordel, né? Os desenhos dos repentistas, a figura da viola, e também na figura 3 mostra a embolada, que no caso é representado através do instrumento pandeiro. Mas o ato de improvisar não é de hoje, né? Já houve há muitos e muitos anos na história da humanidade. E aconteceu através dos trovadores. O primeiro movimento artístico, né, se deu na poesia europeia. Então, aconteceu tudo na Europa, né, praticamente. O berço ali do improviso aconteceu na Europa. Sobretudo a partir do século XI e XII, com o trovadorismo. Foi um movimento composto, né, por cantigas líricas e sátíricas, escritas pelos trovadores, que dão nome ao movimento. Era uma espécie de linguagem poética e musical, né, praticamente que falava sobre o amor entre o homem e a mulher, aquele amor dramático, triste, né, melancólico. E também falava sobre o amor à pátria, e foi um dos grandes gêneros literários mais populares da Idade Média. As cantigas eram escritas para serem declamadas, pois a população era em grande parte analfabeta e ainda não havia sido inventado o livro impresso. Então imagine, né? O instrumento musical ali era praticamente o centro das atenções ali, porque era uma época em que acesso à informação ou outros meios de comunicação não eram acessíveis naquela época. Então, a contribuição do trovador naquela época era muito grande na questão do improviso. Foi a partir daí que surgiu, né, a arte do improviso e o primeiro berço dessa coisa de criar nas pressas, né, e de inventar nas pressas a improvisação. Falando também de improviso, não podemos deixar de mencionar a improvisação teatral, porque ela é muito importante, né? E existem grupos específicos dentro do improviso, do teatro do improviso, que é um espetáculo de improvisação composto por jogos teatrais e que conta com participação ativa do público, sugerindo temas e participando de cenas. Considerado os reis do improviso na comédia, os barbichas, representados na figura 2 e na figura 1, podemos perceber o grupo de atores comediantes da noite, do improviso, com direção de Márcio Balas e junto com seus companheiros Marco Gonçalves e Edu Nunes. Então,
existem grupos específicos, como eu acabei de falar para vocês, de improvisação no teatro. Ou seja, você cria o texto na hora, são jogos de raciocínio rápido, eles fazem perguntas engraçadas, existe também a participação do público também. Então tudo é improvisado, nada é seguindo um roteiro ali. Bem interessante isso, né? É uma forma de improvisação no teatro também, porque às vezes a gente acha que o improviso é só relacionado com a música, né? Com o repente, com o pandeiro, com a embolada, mas existem várias e várias formas de improvisação dentro da arte, né? Independente da música. Os repentes, que são praticamente uma das mais importantes partes do tema desta aula, né? A origem do repentista brasileiro tem suas raízes na região de Teixeira, na Paraíba, no século XIX. Então, vocês podem perceber que não é uma coisa de hoje, né? Já foi uma coisa de muitos e muitos anos. E o repente é conhecido também como cantoria. Então, quando você vê assim, a cantoria, né? Vamos fazer uma cantoria ou um desafio, um falando com o outro, né? Basicamente, o repente é isso. É um cantador, né? Ele está direcionado com o outro e faz um desafio. E esse desafio é para ver quem é o melhor dos dois, né? Qual é o melhor dos dois que ganha nos argumentos ali na questão da improvisação. Então é uma arte brasileira baseada no improviso cantado, alternado por dois cantadores, por dois cantores, e daí o nome repente, porque é o desafio, né? Um vai desafiando o outro para ver quem leva a melhor nessa questão de improvisação. E eles escolhem os temas específicos, né? Basicamente. Agora vamos para a literatura de cordel, né? E um dos grandes contadores de história é o Braulio Bessa, né? Por quê? Por causa da sua fama, né? No programa Fátima Bernardes. E o Braulio Bessa ele se define como um fazedor de poesia, poeta, criador do cordel, recitador em vídeos com declamações e também um palestrante. Os versos do artista cearense saíram do Nordeste para caírem nas graças do Brasil. Braulio, ele faz um resgate poético da nossa cultura nordestina. Então, é aquela coisa, né? A poesia com rapadura, né? Ele dá uma inovação, né? Basicamente, né? Nessa arte de você decorar, de você improvisar e de você juntar do útil ao agradável, e ele se sente realizado enquanto artista. Então ele é um dos grandes exemplos de um fazedor de história e também não deixa de usar da improvisação para a sua arte. Existe também, estamos falando na questão de poesia, na questão musical, na questão do teatro, mas também existe a questão da dança. Então a dança também, ela pode ser improvisada. E existe um movimento que está ganhando bastante destaque, né, que é o flash mob, e alguns chamam também de flash mob, que é uma forma de expressão artística onde mostra uma concentração de pessoas, que elas aparecem de repente, lógico, né, ensaiado, lógico, antes, para depois fazer isso de repente nas ruas, tanto de São Paulo como em shoppings e tudo mais. E pode ser em uma avenida movimentada, pode ser em um shopping, para realizar uma performance previamente combinada, onde o foco é chamar a atenção mesmo das pessoas. Então, é uma espécie de arte de improviso. As pessoas vão fazer uma dança, só que alguns usam da coreografia, outros usam da arte do improviso para fazer esse tipo de dança. E também passam uma mensagem. Depois que passar a mensagem, que chamar a atenção das pessoas, né, depois elas vão rapidamente saírem do local como se nada tivesse acontecido. Então, é fantástico e é uma inovação na arte do improviso. E vocês podem observar, né, alguns outros exemplos ali de flash mob, entre crianças também e entre adolescentes, né. O legal é que não tem idades certa para a realização desse tipo de dança.
que envolve tanto música como também teatro, né? Além de dança, também envolve a música e o teatro. A embolada, né? Já que eu falei de repente, também necessário também falar da embolada, porque uma das grandes duplas até então conhecidas por causa da mídia é o Caju e Castanha, mas existe uma diversidade de outros cantadores de embolada. A embolada, ou coco de embolada, ou coco de improviso, é uma espécie de arte surgida no Nordeste do Brasil, onde é especialmente popular. Consiste em uma dupla de cantadores que, ao som energético e batucante do pandeiro, montam versos rápidos e improvisados. O parceiro deve improvisar uma resposta rápida e, ao mesmo tempo, bem bolada. É por isso que vem a palavra embolada, né? Caso não consiga, seu par é coroado e acaba sendo o vencedor. Aí a figura 1, podemos mostrar a dupla Caju e Castanha em um duelo. Já na figura 2 aparece o mestre Galo Preto, acompanhado de seu pandeiro, e ele foi considerado o maior embolador do Brasil, segundo o mestre Luiz Gonzaga. É porque tem a questão da mídia, então por isso que só sabemos de tais grupos, de tais pessoas, de tais personalidades, mas existe uma diversidade de outras pessoas que são conhecidas, basicamente. Existe a arte do improviso na música instrumental também, que é chamado também de solos, né? Tanto solos de violão, solos no saxofone e assim por diante. Então, é ditado pelo improviso e invenção, com possibilidades de criação de novos acordes e arranjos melódicos no aqui e no agora. O importante é aproveitar a criatividade no momento, numa interação entre os músicos presentes no palco e o público. Exemplo: o jazz, enquanto improvisação musical no instrumento saxofone. Ou também posso citar outro exemplo: está uma pessoa fazendo a base no violão, enquanto que o outro está lá fazendo os solos improvisados na guitarra. Ou também pode ser também no violão, fazendo solos no violão, enquanto o outro está fazendo a base. Então, é um exemplo de improviso musical. Na dança, né, outro tipo de dança, além do flash mob, existe a improvisação de contato. E o que é isso? É uma dança criada, né, basicamente, em 1972 e consiste na exploração de movimentos corporais improvisados através de princípios como o toque, a troca de peso e a consciência corporal. Então, é tipo uma dança mais para experiência de corpos, entendeu? Por exemplo, a pessoa vai e sente a intensidade do corpo um do outro, existe o contato mesmo do corpo entre um e outro. Não é basicamente a dança sincronizada, não existe isso. Mas em si é a dança sentida, se é que vocês me entendem. Porque quando a gente vai seguindo um ritmo da dança, né, muitas vezes a gente está sincronizando passos, né? Por exemplo, o meu passo fica idêntico ao passo do meu parceiro. Então, isso se torna uma sincronização. Só que na improvisação de contato é diferente. Você está sentindo a dança, você não está preocupado com movimentos, não está preocupado com os movimentos da dança em si, mas sim você está sentindo a música. Então, finalizando a aula, né, eu deixo esse desafio para a próxima aula, para que vocês possam gravar um vídeo ou tirar uma foto de alguma habilidade que vocês conseguem dominar, tá bom? Então, se você é bom no desenho, você pode até gravar um vídeo, que aí eu posso até mostrar aqui na próxima aula. Logo no comecinho da aula eu vou e destaco as habilidades que você tem. Ou pode ser você tem habilidade em tocar violão, ou fazer desenho, ou fazer um teatro, ou monólogo, alguma coisa assim. Está aberta a essa oportunidade para que você possa desenvolver aqui. Você manda o seu vídeo, né, através do seu professor lá do WhatsApp e automaticamente ele manda para mim. Então, seria muito bom, né, uma grande oportunidade para que você possa mostrar a sua arte.
E a sugestão, né, pode ser com música, improviso com rap, dança, poesia ou algum desenho seu que você mesmo desenvolveu. Enfim, aqui é o espaço para que você possa mostrar o seu talento artístico. Aí alguns exemplos ali, né? Se você é bom para cantar, aí você vai lá e grava um vídeo cantando. Você pode desenvolver rap, né? O garoto ou garota desenvolvendo raps, dança, tocar violão, enfim. Você, aqui é o seu espaço, aqui é você que mostra a sua habilidade e é isso aí. Então, recapitulando a aula de hoje, né? Falamos sobre os diferentes modos de improvisação, conceito de improvisação, falamos um pouco sobre a história, né, que não é de hoje que a improvisação existe, mas desde os tempos do trovadorismo, na época da Idade Média. Existe a improvisação teatral também, né, no teatro existe o improviso para você ficar seguindo aquele roteiro. Falamos sobre os repentes, que é praticamente um desafio entre os dois cantadores, né, os dois desafiantes, do qual apenas um será o vencedor e o outro será o derrotado. Então, eles vão fazer esse jogo de palavras usando um tema específico, por exemplo, pode ser a seca do Nordeste, pode ser futebol, pode ser tema sobre economia, qualquer tema, eles escolhem um tema e começam a trabalhar dentro desse tema, né, através de improviso, através dos conhecimentos prévios deles. Ou seja, o que é conhecimentos prévios? É aquilo que eles já dominam já na cabeça, das experiências que eles já passaram, aí eles usam através da sua própria linguagem, do seu próprio modo de vida. Aí eles fazem um desafio para ver quem leva melhor. Os repentes é isso, né? Usando o instrumento viola, tá certo? Existe a literatura de cordel, né, que também é muito importante e que é uma base bastante para os cantadores. O flash mob, né, que é praticamente uma dança improvisada ali, né, aparece de repente. A embolada, né, através do caju e castanha, e entre outros representantes da embolada, né, usando o pandeiro e assim por diante. A arte do improviso na música instrumental, né, através de solos de guitarra, de violão, saxofone, enfim, você usa um instrumento musical, pegando a base de outro instrumento e você pode adquirir a tua improvisação ali. E o contato improvisação, que é um tipo de dança que você não necessariamente precisa seguir os ritmos ali tocados da música, mas sim você sentir a música, né? Você está próximo da música, aí você começa a fazer os teus próprios passos, a ditar os teus próprios movimentos, né? Você mesmo vai ter essa escolha, essa livre escolha de fazer isso. Aqui estão as referências para a realização do material. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Desde já, muito obrigado e valeu. É isso aí.